Fala pessoal, essa daqui é a aula sobre neoliberalismo, a aula que está baseada no texto do David Harvey. É uma aula um pouco mais prolongada, tá, gente? Não foi possível sintetizar como nas outras, então eu peço paciência em relação a isso. Mas lembrem também de postar a resenha do texto, tá, dos capítulos que foram solicitados para leitura, porque esse tema é um pouco realmente extenso, né? Nós vamos tentar comprimir em apenas uma aula. Essa que é a ideia, tá? Vamos falar do neoliberalismo e o seu espaço. Bom, pessoal, para entender o neoliberalismo é importante entender o contexto histórico econômico, de onde que surge, né? De onde que vem a proposta de solução do neoliberalismo. Existem várias formas de economia política, vocês já devem saber disso, né? Uma delas é o ciclo econômico laissez-faire. Isso daqui. O que significa? O ciclo econômico é uma forma de você gerir a economia a partir da não intervenção do Estado, chamado laissez-faire. A tradução, né, do laissez-faire é o deixar acontecer, mais ou menos isso, né? É algo mais assim, caótico, deixar sem intervenção. Essa política está muito ligada ao liberalismo, como nós já vimos a partir dos clássicos, né, da da economia política clássica, que prega, como nós já vimos, a não intervenção do Estado na economia e deixar que o próprio mercado se equilibre a partir das próprias leis, né? E aí vem a oferta e demanda, principalmente, né? A própria equilíbrio também dos preços, né? Da produção e das compras, é mais ou menos assim. E nesse ciclo, como é que acontece? Nós temos aqui o crescimento econômico, o aumento do PIB, que é, né, que acaba alavancando o progresso tecnológico, visando máquinas, automatizações, melhorias da produção, que vão elevar a produtividade, né? Um trabalhador passa a produzir mais do que antes. Com essa produtividade maior, ou seja, um trabalhador, uma máquina produzindo mais em menos tempo, vai levar aos lucros, leva a maior lucratividade daquela empresa, né? daquela indústria. Com esses lucros, você pode incentivar, pode investir em mais salários. Então, realmente há um aumento dos salários por causa disso, né? Visto que é possível se pagar melhor para aqueles trabalhadores. Aumentando o salário, você pode também acaba incentivando, melhor dizendo, o consumo, o que é mais favorável ainda para aquela indústria. Então, você aumentar seu salário é aumentar o consumo dos seus produtos. Maior consumo, maior crescimento econômico e assim por seguinte, né? Essa daqui foi o ciclo que fez vamos dizer que principalmente os Estados Unidos se debruçou no crescimento econômico dele, né, da industrialização dos Estados Unidos, né? Ali a partir de 1870 até 1920. Esse foi um modelo que alavancou o progresso econômico dos Estados Unidos, principalmente, não só dos Estados Unidos, mas também de toda a divisão do trabalho gerada por isso, né? Parece que estou fugindo do assunto aqui, mas é só correlacionar o café no Brasil, né? Nessa época está muito direcionado as oligarquias do café, está muito ligado a esse crescimento econômico dos Estados Unidos que comprava o nosso café nesse momento, né? Só que esse ciclo laissez-faire acabou levando à crise de 29, que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, né, sobre várias perspectivas, que foi uma crise que foi a quebra da Bolsa de Valores
E a causa dela foi a falta de demanda. A falta de demanda devido a uma grande produção, né? Superprodução, que gerou estoques, né, nas indústrias, e aí não coube mais, não tinha mais como se consumir aquilo tudo que era produzido. Para sair dessa crise, nós podemos dizer que houve uma solução, né, uma busca de uma solução dita pela esquerda. Isso é, houve uma tomada da economia política para a chamada social-democracia, que é o estado de bem-estar social, em que o Estado investe, né, em obras públicas, em consumo coletivo, para incentivar a produção de empregos, para incentivar a economia. Né? Uma espécie de formas também de distribuir essas riquezas. Essa é muito conhecido como o keynesianismo, né? Que foi aquilo que conseguiu tirar os Estados Unidos dessa profunda crise econômica. O keynesianismo também incluía também um modelo, né, de que a gente pode falar que é gasto contracíclico, contra o ciclo keynesiano, né? Aqui está errado cíclico, mas é o gasto contracíclico, que é o seguinte: o keynesianismo também, além de incentivar a social-democracia distributiva, também tentava equilibrar o mercado para evitar exageros extremos. Isso é, no momento que a economia está crescendo muito, em que se vê um aumento grande dos lucros e da economia, o governo aumenta a taxação para segurar um pouco esse crescimento rápido, para também gerar possibilidades do Estado se fortalecer, se ganhar, né, criar essas reservas para poder ter esses fundos, já sabendo que logo mais haverá uma crise. Né? Então, diante da crise, aqueles fundos criados, aquelas reservas criadas pelo Estado, aquele aparato estrutural, tanto físico quanto social, quanto econômico, vai servir também para ajudar o mercado a sair da crise. Empréstimos, obras, seguros, né, previdência social, etc., vai ser utilizado nos momentos de crise. Então, se tem um momento de grande crescimento, o Estado taxa. Se tem um momento de grandes crises, né, depressões, o Estado também ajuda a economia. E aí, né, vocês podem ver que são as intervenções do Estado que podem ser de diferentes formas, dependendo do contexto, da conjuntura de cada crise ou de cada ápice econômico, né? Deixa eu jogar para cá. E aí nós temos a crise do Fordismo. Em 1970, o que é a crise do Fordismo? O Fordismo a gente pode entender aqui quando o Estado e a economia estavam em crescimento conjunto, né? Quando o Estado provia melhorias da qualidade de vida, ajudando o crescimento econômico, ajudando o crescimento industrial. Né? Tinha uma presença forte do Estado na economia para poder incentivar. Isso a gente pode também chamar de Fordismo. E há uma crise em 1970, cuja causa foi, né, entre várias outras, uma delas é a falta de lucratividade. Isso é, as empresas não estavam conseguindo mais aumentar as taxas de lucro devido a essas formas que o Estado intervinha, né, a partir de impostos, de taxas, de intervenções, tanto no crescimento econômico quanto também nas crises. Nesse caso, a solução, como está colocada aí, né, foi pela direita, isso é, a imposição do neoliberalismo. E o que previa esse tipo de intervenção? Né? Diminuir custos para restaurar a lucratividade dos grandes negócios, das grandes empresas. Houve aí, então, um ataque ao bem-estar social e também aos sindicatos, que também é uma característica do Fordismo, no sentido dos
dos trabalhadores estarem organizados. E o que é o estado de bem-estar social, gente? É uma espécie de... posso dizer, uma média entre os extremos liberalismo e socialismo. Liberalismo em que o Estado não intervém nada na economia, e o socialismo em que o Estado é dono dos meios de produção, logo não só interventor, mas como gestor, né, como dono dos meios de produção. E o estado de bem-estar social é o que está no meio ali, numa espécie de toma emprestado as características das duas economias políticas, visando tanto regular a vida, né, social, a vida também política, econômica de um país, mas também fazendo parcerias, olha aqui, parcerias com empresas privadas, com sindicatos, né? O Estado fazendo aquela mediação, né? Sendo dono de algumas empresas, dando possibilidades, oportunidades distributivas para os trabalhadores, criando políticas públicas que visem a acessibilidade democrática dos serviços, mesmo que seja custeado pelo Estado, né? Ao mesmo tempo que permite empresas privadas, ao mesmo tempo que permite iniciativa privada. Então tem aqui uma garantia de serviços públicos e proteção à população, provendo dignidade aos naturais da nação, pensando aí nos nativos, né? Mas, com essa crise de 1970, com o fortalecimento, nós vamos ver que é um fortalecimento, não foi o surgimento, mas o fortalecimento do neoliberalismo, visou exatamente o ataque a essa política de bem-estar social, né? E o que foi o neoliberalismo nesse ataque? Ele generalizou a lógica liberal do mercado como forma de provimento de bem-estar. Ele pensava, olha só, essa forma do bem-estar social está gerando muitos gastos para o governo, não está permitindo o crescimento econômico. Isso pode gerar problemas. E aí os neoliberais pensam assim, para a gente poder prover realmente a liberdade econômica, o crescimento econômico, o provimento de acessar todos os bens necessários para a vida, e essas necessidades podem ir aumentando ao longo do tempo, né? Nós precisamos de generalizar a lógica liberal. E aí vamos voltar lá em Adam Smith. Adam Smith diz o quê, né? A especialização dos serviços, mas as trocas entre a minha especialização e a sua, né? É igual ao ganho coletivo de bem-estar. O que promove bem-estar é a liberdade de você produzir e trocar da forma como você bem quiser. E nisso entra uma ênfase na concorrência, a ideia de competição, de concorrência, né? Que ao ser exposto ao risco, né, isso melhora a habilidade e se torna mais competitivo. Né? Em vez de ter alguma estabilidade, no sentido de algum tipo de trabalho que seja estável ou algum tipo de serviço que seja estável, por exemplo, vamos já jogar aqui de cara o SUS, que é uma forma de saúde, né? Se em vez de ter o SUS, que é o Sistema Único de Saúde Público, e tiver vários planos de saúde que possam competir entre si, nós vamos ter mais competitividade, portanto, melhoria no serviço. É por aí, né? Mais ou menos. Os estados devem ser... E outra coisa, além disso, né? Além desses serviços, desses gastos públicos de bem coletivo, além disso, os estados também têm que ser competitivos, se portar como empresas. E fazem isso cortando os gastos sociais, para ter maior atratividade de investimentos naquele país. Nesse sentido, o neoliberalismo promove o Estado neoliberal. Ele não acaba com o Estado. Ele não tira o Estado de cena. Ele promove o Estado neoliberal. O que é esse Estado? O Estado neoliberal tem como missão fundamental criar condições favoráveis à acumulação lucrativa pelos capitais domésticos e estrangeiros. O David Harvey fala o que é o seguinte, né? As liberdades que o Estado neoliberal encarna refletem os interesses dos detentores de propriedade privada, dos negócios, das corporações multinacionais e do capital
financeiro. O Estado neoliberal tem que criar oportunidades de investimento privado antes dominado pelo monopólio estatal. Então aí, a produção de moradias, o transporte público, a saúde, igual o exemplo que eu dei aqui sobre o SUS, a educação, e aí vamos pegar um exemplo mais próximo da gente, a universidade pública, né, o FMG, todos esses serviços devem sair do monopólio estatal e ir para a iniciativa privada, para que a concorrência, que é prestar um serviço bom com preços mais baixos, torne esses serviços melhores e mais acessíveis. Essa seria a ideia. Nisso, nós podemos assistir também um sucateamento intencionado desses serviços para legitimar a legislação. Atualmente, bem recentemente, nós vimos um caso aí do saneamento básico no Brasil. O Brasil é uma vergonha em saneamento básico, em termos de promoção de água tratada ou de tratamento, coleta e tratamento do esgoto. Coleta é ruim. A tratamento, então, é péssimo, inexistente. Essa falha do Estado, essa falha de vontade política, de interesse político em se investir em saneamento básico, justifica, legitima a privatização desse serviço. É isso que acabou de acontecer no Brasil. A abertura do capital privado para investimento no saneamento básico. Isso em vez de ser o Estado fazendo isso, agora vai entregar ao mercado a possibilidade de exploração desse mercado, e aí as próprias empresas vão ter que ver se é lucrativo para ela produzir algum tipo de sistema em determinado local relacionado a água e esgoto. Isso pode gerar várias consequências. Eu acho que são muitas para a gente analisar aqui agora. Mas o sucateamento do serviço, muitas vezes, é uma justificativa para a privatização. Bom, gente, aqui nós temos a origem, a verdadeira origem, igual eu falei, o neoliberalismo de 1970 não surge, ele é retomado, e nós vamos ver aqui a história dele. Bom, como eu disse para vocês, 1930, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York abala a ideia do liberalismo. O liberalismo, na prática, se vê como algo muito perigoso, visto que a crise que ele gerou foi muito forte e gerou vários problemas. Em 1938, ou seja, alguns anos após a retomada da economia a partir do New Deal, das políticas keynesianistas, durante esse colóquio de Walter Lippmann, que foi acontecer em Paris, é empregado ali o neoliberalismo. A ideia do neoliberalismo. Vamos refazer a ideia do neoliberalismo, visto que ele foi colocado em prova há pouco tempo. Esse grupo, o grupo reunido, pensando na renovação do pensamento liberal e tentando, traduzir em ações contra, no contexto contra a hegemonia keynesiana, que é aquela que eu falei para vocês, do controle, da intervenção do Estado. É baseado na teoria do valor neoclássico, aquela coisa da oferta e demanda, mais definição subjetiva do valor. Definição subjetiva, isso não é determinada por um Estado, por uma política. E também baseado no seguinte: solução para o bem-estar humano. Há demanda de algum serviço? Então, a oferta gerada pelo capitalismo. O preço está alto daquele tipo de serviço? Então, vai haver mais ofertantes para aquele determinado serviço, para aquele determinado produto. O preço está baixo? Então, aquele produto, a oferta dele já não está valendo mais, não vale a pena mais produzi-lo. Ou seja, temos que buscar novas demandas. É assim o ideário neoliberal. Em 1940, 50 e 60, essa teoria simplesmente é marginalizada, não se fala sobre ela, simplesmente ignorada. Mas enquanto isso vai acontecendo, duas obras são lançadas. Uma delas é do Hayek, do Caminho da Servidão, de 1944.
que critica o Estado keynesiano em relação a ser um Estado totalitário, pensando que ele tira as liberdades individuais. Ao promover no serviço público, você está fazendo gastos, né, para ele. O Estado está criando gastos que poderiam estar sendo investidos no indivíduo e não no coletivo. Né? Então, é contra essas formas de consumo coletivo. Então, ataca, por exemplo, a educação pública, como está colocado aqui. Né? Em vez de ter uma faculdade, como a FMG pública, que gera, de fato, um gasto para o Estado, prefere que isso seja entregue para a iniciativa privada e o Estado pegue esse dinheiro e invista em outras coisas para o indivíduo. Né? Porque para ele não tem liberdade de escolha nesse tipo de Estado. Capitalismo e Liberdade, também do Milton Friedman, em 1962, dizendo que melhor do que políticas estruturais é o acesso ao dinheiro que dá liberdade ao sujeito. Né? Você tem que dar dinheiro, não tem que ficar dando estrutura, não. Isso a pessoa consegue através do acesso ao dinheiro. Né? Em vez de dar, por exemplo, mais uma vez, uma escola, uma faculdade pública, é melhor dar oportunidade para esse sujeito, né, de ter acesso ao dinheiro para que ele pague a própria faculdade. É melhor sendo assim. E aí, gente, em 1970 tem a crise econômica, como eu falei para vocês. A crise, lembrando, ela tem uma conjuntura, né, ela não é definida assim de forma tão sintética, tem várias questões envolvidas em 1970. Mas é importante saber que em 1973 nós temos o golpe militar no Chile, patrocinado tanto pela elite chilena, como também um apoio direto dos Estados Unidos, direto mesmo. E aí, né, em 1973 é um marco muito importante para o avanço do neoliberalismo. Porque em 1979 já tem a Margaret Thatcher no Reino Unido, aqui, né, fazendo as opressões às greves, aos sindicatos e cortando os direitos trabalhistas na Inglaterra. Em 1981, nós temos o Ronald Reagan, né, que nos Estados Unidos, que também teve políticas voltadas para reorganização do capital no mundo, visando a circulação de capitais de forma mais livre. E em 1990, pegando aí no contexto brasileiro, nós temos o governo Collor e os subsequentes que fazem vão permitindo, né, vão incentivando e permitindo as políticas neoliberais. Eu falo que no Chile a intervenção dos Estados Unidos foi direta, mas por que, gente? O neoliberalismo, se pudesse dizer o dia que ele começou a agir, né, ele tem data, né, o dia que ele começou na América Latina. E vamos dizer no mundo, para falar a verdade. Em 11 de setembro de 1973, uma terça-feira de 11 de setembro, o Palácio da Moneda, que é o equivalente ao Alvorada aqui do Brasil, uma espécie de alvorada, esse congresso aqui do Brasil, é bombardeado, né? Com o presidente Allende lá dentro. O exército invade e mata, assassina o presidente Allende, que ele não era... Ele tinha uma política muito mais voltada ao estado de bem-estar social, era mais voltada à estatização de algumas empresas. E a CIA, né, dos Estados Unidos patrocina, investe e administra esse golpe de Estado, que não só foi o Allende que morreu, mas nesse dia muitas pessoas foram assassinadas por apoiarem o Allende, que era o presidente da época, e também tinha outros políticos caçados. Tem muitos filmes bons sobre esse período. Só para dizer um assim já de cara, um filme chamado A Colônia, com aquela Emma Watson. Né? É um filme muito bom que retrata esse dia. Acho que é muito bom para contextualizar o que foi, pelo menos o comecinho da violenta forma como foi feito o golpe militar no Chile.
E o Chile é muito conhecido por ser esse local de experimentação neoliberal, porque foi isso mesmo, foi uma espécie de laboratório do neoliberalismo, né? Com o golpe de 1973, nós temos o Pinochet, que é o militar, né? Que abriu as portas, né, do Chile para a intervenção direta das ideias dos Chicago Boys, conhecido como Chicago Boys, que seriam algumas pessoas, né, envolvidas com a escola econômica de Chicago que estavam revisitando os ideais neoliberais. O que ele fez, né? Foi um desmonte do modelo fordista, né? Antes mesmo da sua maturação, ou seja, o Chile estava começando a se industrializar, começando a se estruturar, quando houve esse golpe. E aí, com ele, teve a liberalização econômica, abertura ao investimento estrangeiro, privatizações, parcerias público-privadas. Houve uma desindustrialização do Chile também, visto que, né, devido à competitividade com o resto do mundo, algumas indústrias tiveram que sair de lá, faliram, né? E aí foi chamada de experiência neoliberalismo na prática, antes de ser aplicado nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aí depois se espalhar pelo mundo. E aí tem umas imagens aqui interessantes, né? Esse aqui foi o dia do golpe, mostrando o estádio nacional lá em Santiago, onde os prisioneiros foram colocados e alguns deles enforcados. O Pinochet, né, aqui com a própria característica militar, os Chicago Boys, né, brindando a possibilidade de começar, né, a praticar suas ideias. Mas é interessante também ver essas imagens mais recentes do Chile, né, que foram essas manifestações que tomaram as ruas. A maior manifestação do Chile, 1 milhão de pessoas nas ruas, né? E tem até essa bandeira aqui, né? Estamos em guerra. Foi uma manifestação bem direcionada contra o neoliberalismo no Chile, né? Uma manifestação que estava questionando a Constituição feita durante a ditadura e as suas políticas que simplesmente deixam os desvalidos, né, sem qualquer tipo de proteção do Estado, uma pobreza muito crescente e uma desigualdade também muito crescente no Chile, né, devido a muitos fatores. E aqui nós temos esses dois outros exemplos, né, com Ronald Reagan, que ele era um ator de TV, um apresentador de TV que foi eleito, e nós também temos a Margaret Thatcher, né. Nos Estados Unidos, o choque Volcker, né, que foi uma política de atrair investimentos para os Estados Unidos, que acabou retirando investimentos, capital da América Latina, como podemos falar aqui, né, uma política para restringir a quantidade de dinheiro em circulação, para controlar a inflação feita através de juros altos definidos pelo Banco Central americano. Aumentar os juros para atrair o capital para lá. Gera movimentação de capitais em todo o mundo na direção dos Estados Unidos. E aí eles voltando a acumular, né, riquezas lá e gerar maiores reservas. E no Reino Unido tem a Margaret Thatcher, ela é conhecida por ser a dama de ferro, né, pela postura dela muito rigorosa, muito dura com as manifestações, né, previstas na época, e foi caracterizado pelo desmonte do Estado keynesiano. Fim da política de gastos contracíclicos, que eu falei para vocês, né, quando está muito alto taxa, quando está em crise, tem a recuperação econômica. Criminalizou greves, repressão aos trabalhadores, combate direto aos sindicatos e também permitindo privatizações. Bom, gente, já estamos seguindo aí na parte final da aula. Tá? Também nós vamos falar sobre a globalização para viabilizar o neoliberalismo. Nós temos a globalização neoliberal, que é uma globalização que visa a desregularização dos mercados e a facilitar a transição de capitais no mundo, né? Então, com isso, nós temos deslocamento de unidades produtivas que são intensivas em trabalho braçal, né, para regiões de mão de obra mais barata. Isso é, no momento em que para uma empresa não vale mais a pena se alocar num determinado país de origem, ela pode ir lá e colocar sua unidade de produção em um local mais pobre,
menos desenvolvido. É o que aconteceu, né, com as multinacionais que que explodiram nesse momento, onde as partes mais braçais, a parte onde você precisa de mais salários, né, pagamento de salários, vão para os países que a mão de obra é mais barata. E, nesse caso, acabou gerando o enfraquecimento do trabalho organizado nos países de centro. Isso é, os países onde tinha um sindicato mais forte, tinha uma maior proteção dos trabalhadores, né, se enfraquecem. Porque se o sindicato começa a exigir muitos direitos para os trabalhadores, exigir os direitos dos trabalhistas, a empresa simplesmente vai para outro país onde não há, onde não tem essa proteção, né? Também nós temos o livre trânsito de capitais entre os países, né? Enfim, aqui tem mostra, né, um pouco esse mapa mostra uma ideia do que é essa fuga, né, e refletida na divisão internacional do trabalho, em que a mineração, a siderurgia, né, ela se transporta para outros países que são mais interessantes. Alguns países se fortalecem enquanto produtores de commodity, enquanto outros se fortalecem enquanto produtores de tecnologia, de empréstimos, outros pagamentos de juros, etc. Bom, gente, isso que eu estou falando, essa especialização dos países que geram mais recursos naturais, aqueles que são mais industrializados, está muito ligado a um pressuposto neoliberal, liberal, que é a promoção da competição a partir das vantagens comparativas. Isso é o quê, né? É uma unidade territorial, um país, um estado, uma região que se especializa no setor de maior produtividade. Então, por exemplo, nós temos aí o Brasil, que é grande produtor de ferro, que tem um comércio exterior sem restrições, que esse ferro pode transitar sem grandes taxas, né? Com competição entre lugares com pautas produtivas semelhantes. Então, você tem aqui o ferro brasileiro, mas nós temos o ferro também ali sul-africano, que está competindo com o nosso. E aí, nós temos que produzir esse ferro de uma forma mais barata para vender para o mundo. Nós temos que, nessa ideia de vantagens comparativas, nós temos que investir naquilo que nós somos melhores. Então, nós não deveríamos, nesse caso, investir em tecnologia, porque os outros países já são bem melhores nisso. Então, é mais ou menos nesse pressuposto que trabalha, né? E olha só que interessante, né? Tem um ranking dos estados competitivos, né? Lembra que eu falei dos estados terem que ser mais competitivos? Isso é o quê, né? Os estados que têm mais capacidade de atrair investimentos estrangeiros, ou até mesmo domésticos, né? Outra questão interessante que nós temos que falar, gente, é a questão a contradição da globalização neoliberal, que é o quê? O livre trânsito de bens e capitais entre países, mas não de pessoas. Cria-se possibilidade de controle de oferta de mão de obra barata nos países de centro, a partir do controle de entrada de imigrantes advindos dos países periféricos. Ou seja, um país central está precisando de mão de obra barata, ele deixa entrar. Não está precisando mais, ele pode fechar. Isso não acontece com as mercadorias, que tem que ter livre passagem, mas para as pessoas eu posso controlar, né? Os salários se tornam mais baixos nos países centrais, né? Então é uma forma de você controlar o que a gente tinha falado sobre o exército de reserva nesses países centrais. Aqui tem até uma charge, né, mostrando essa contradição, que é o seguinte, né, as pessoas, existe um muro que separa as pessoas de países pobres e países ricos, mas quando se trata de empresas, né, de capitais e de cargas, né, mercadorias, a passagem é livre. E aí, resumindo, o que David Harvey fala sobre o neoliberalismo é o quê? Deixa eu achar um lugar para mim aqui. Bom, vou ficar aqui por enquanto. Bom, para David Harvey, o neoliberalismo é teoria de práticas políticas e econômicas que propõem que o bem-estar humano pode ser melhor avançado e desenvolvido através das liberdades e habilidades individuais, empreendedoras, dentro de um quadro institucional caracterizado por fortes direitos de propriedade, mercados e comércios livres. Aí a parte principal.
o papel do Estado é criar e preservar um enquadramento institucional para essas práticas. O quê? O Estado, em vez de ele sair de cena igual no liberalismo, não, no neoliberalismo ele está presente para possibilitar, para permitir a maior acumulação das empresas. Então, há uma intervenção sim do Estado para promover o neoliberalismo. Ele que vai legitimar essas práticas, ele que vai facilitar essas práticas. Uma forma da gente poder entender isso a partir da leitura lá do pensamento marxista, né, você tem a transformação do dinheiro em capital. Lembra que nós vimos isso em Marx, né? Dinheiro, mercadoria, capital. O neoliberalismo visa o quê? A transformação de tudo em capital. Né? A ideia de que tudo pode ser mercantilizável, tudo pode se transformar em mercadoria. Desde o que sempre foi, como, por exemplo, a comida, né, alimentos, grãos, até coisas inimagináveis, como a água, como a própria como o próprio conhecimento pode ser mercantilizável, como a própria saúde, a educação pode virar mercadoria, né? E aí você tem as bolsas de valores, que são esses locais de transição desse mercado, né? Essa facilidade de transformar, de negociar mercadoria em qualquer parte do mundo que você estiver, né? Em que não importa o que você está lidando ali de produção de valor, de mercadoria, o importante é você gerar capital a partir dessas negociações. Então você tem a difusão e generalização dessa produção de mercadorias no espaço e na sociedade. Criação de mercados que antes nem existiam, né? Tem até artigos falando sobre a criação do mercado de carbono, como o mercado de carbono, na verdade, é uma forma de você criar um novo mercado em cima de algo que antes não era mercantilizado. Possibilidade de fluidez de capital entre os mecanismos existentes. Migração fácil de investimento do setor de pontos opostos do mundo. Isso que eu estou falando, de você poder negociar o que está acontecendo no Japão ou sei lá, na Groenlândia, de um local determinado. Envolvimento do Estado para a elaboração de políticas a favor desta realização. Facilitar, né, leis, como nós estamos assistindo aqui no Brasil, leis que permitem a entrada do capital privado em locais que são tradicionalmente do Estado. Aí o papel do Estado no liberalismo seria o quê? Né? Investir nessa tríade aqui, saúde, segurança e educação. Saúde para garantir o empenho da classe trabalhadora. Segurança para assegurar a propriedade privada. Né? A polícia está ali para assegurar a propriedade privada e não necessariamente a proteção do cidadão. A educação para qualificar a classe trabalhadora sem que haja o maior custo das empresas nesse sentido. Né? Aqui nós temos até a própria reforma da Previdência, que está colocando em xeque, né, mais uma vez, o que é público e o que é privado. Criar mercados onde eles não existem, né? Exemplo, legislação adequada para a criação de direito de exploração do subsolo para mineração ou de mercado de carbono, como eu tinha acabado de falar aqui, né? Acabei de dar esse exemplo, né? E garantia da ordem, manutenção de condições para o funcionamento e crescimento de mercados existentes. Por exemplo, cumprimento de contratos entre os agentes, funcionamento do direito de processar os descumpridores, principalmente em relação às dívidas, né? Hoje, como as dívidas se tornou praticamente um crime, dependendo de quais relações forem, né? Direito de propriedade, leis rígidas, prisões, etc. Aí não sei se vocês lembram também da PEC 241, que foi a PEC de austeridade, que estabeleceu o máximo de gastos do governo brasileiro, estabelecendo a cota máxima de investimento em saúde, educação e outros gastos primários, a gente chama de primários, né? Que é um lobby, né, em relação a não investir tanto no social para poder ter dinheiro para outras coisas, principalmente para atrair mais investimentos. É bom também falar sobre a Troika, tá, gente? A Troika é um grupo de decisão formado pela Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional. O que é a Troika? Né? Ele é um modelo de ajuste estrutural do governo neoliberal. É uma forma de... É uma das maiores instituições
que faz esses ajustes, né? Ele cumpre o papel de um Estado global para ajustar as políticas neoliberais. Principalmente, nós aqui temos muita influência do FMI, né? Já tivemos muita influência do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. E a Troika, né, o que ela faz? Ela tem essa intervenção direta nos estados para implantar a chamada austeridade. Isso é, eu vou te emprestar dinheiro desde que você faça políticas de austeridade. Isso é, te empresto dinheiro se você parar de gastar com isso, isso e isso, se você me prometer pagar nessa e nessa condição, com juros tal e tal e tal. Isso leva ao desmonte do Estado fordista keynesiano, mais uma vez dizendo, o Estado de bem-estar social. E assim, gente, o neoliberalismo se torna hegemônico, né? Não cabendo mais outras formas de você fazer economia política num país. As ideias neoliberais se tornam dominantes, acontece ao ponto de se tornar um senso comum, né? Nós chegamos a reificar o neoliberalismo como a única forma possível de economia política, esquecendo que ele é muito recente, na verdade, né? Então tem várias questões, né, manifestações, né, Portugal dizendo que não quer pagar os altos juros que o FMI, que o Troika implanta, né, no país. Quando eu falo sobre o neoliberalismo se tornar hegemônico e se tornar senso comum, a gente lembra dessa frase daqui, quando começou o governo Temer, né, com a PEC 241 que eu acabei de falar, não pense em crise, trabalhe, né? Trabalhe para a gente sair da crise e não espere que o Estado promova melhorias da qualidade de vida, você tem que trabalhar. E aqui tem um trabalhador, né, com um trabalho braçal lá numa condição de vida que não melhora mesmo que ele esteja trabalhando. Enfim, são só exemplos. E aqui, gente, nós temos no Brasil, né, vamos dizer, para terminar a aula, tá, gente? Uma espécie de linha do tempo no Brasil, como é que foi podemos dizer, o avanço do neoliberalismo aqui no país. Nós temos o governo Collor, que durou de 1990 a 92. O que ele fez? A principal ação dele foi a abertura e liberalização comercial, diminuição das barreiras às exportações, inclusive, está errado aqui, né, gente? As importações. Inclusive, ele dizia de forma bem enfática de que ele precisava de consumir uísque, jet ski, né, para consumo próprio, para isso tinha que liberar a economia. Mas, como vocês sabem, né, ele acabou sofrendo impeachment, mas antes do impeachment ele fez esse bloqueio do dinheiro, né, algo bem contraditório para o governo neoliberal. Nós também temos o governo Itamar Franco, de 93 a 94. Ele assume enquanto vice, né? Ele cria o Plano Real, que é a contenção da inflação, né, a partir do campo fixo, em que $1 valeria R$1, e isso aí ele tenta conter a inflação no Brasil, que estourou, né, durante o governo Collor. Apesar de que o governo Itamar Franco, ele não era sua característica maior ser neoliberal, ele tinha muito questão estadista também no meio, mas aí já é outra discussão. O governo FHC é sim conhecido muito pelas práticas neoliberais, em que houve grandes privatizações, cortes de gastos públicos, lei de responsabilidade fiscal, forçando os municípios a gastarem menos, né? Terceirização de serviços públicos, câmbio flutuante, e aí já não colocou mais o câmbio fixo, né? Fim da Sudene e da Sudan, que são superintendências de desenvolvimento, né? O Estado promovendo o desenvolvimento. E a resposta desse governo foi muito rápida em relação ao desemprego, né? O Brasil experimentou uma das maiores taxas de desemprego no governo FHC devido a essa desregularização da economia, as privatizações, etc. E por fim, gente, nós temos aqui o governo Lula-Dilma, 2013-2015. E aqui confunde muito as práticas neoliberais com as questões
neodesenvolvimentistas, né? Se fala desse debate do neodesenvolvimentismo, que é a retomada do mercado interno mais distribuição de renda, ou neoliberalismo contido. Isso é, segue um pouco o que o Friedman fala sobre essa questão da distribuição de renda pelo dinheiro e não por estruturas necessariamente. Então, nisso aqui você tem pessoas com mais acesso ao dinheiro. Também nós temos o aumento do salário mínimo, que trouxe mais aspecto de consumo da população, né? Aqui nós temos a manutenção de política macroeconômica voltada para a contenção de déficits orçamentários. Isso é, câmbio, a questão dos juros, a questão da taxa Selic, né, principalmente. Incentivo à exportação de commodities, e aí forte ligação com a China. Então o Brasil volta a tomar a política de produção de commodities, de certa forma desviando da política de industrialização. Ampliação do Bolsa Família, que é a transferência direta de renda, né, continuada e direta de renda. Fortalecimento do mercado interno, com a distribuição de renda acoplada à contínua precariedade de serviços públicos. Então não tem essa retomada dos serviços públicos com força, tem uma espécie de coesão entre interesses públicos e interesses privados, algo que, né, não dá tempo da gente entrar nessas discussões mais profundamente. Mas tem a refundação da Sudene e da Sudão, né, como política de desenvolvimento regional. Já no governo Temer-Bolsonaro, 2016-2020, e até então, pelo menos, né, nós temos a austeridade implantada principalmente pelo PEC 241, desmonte do Estado, privatizações e ataque a instituições governamentais. Estamos assistindo, a partir da reforma da Previdência, a lei do saneamento básico, temos o ataque à universidade, às universidades públicas. Temos, enfim, várias políticas que são, na verdade, o neoliberalismo tomando aquilo que é público, aquilo que David Harvey vai chamar de acumulação via dispossessão ou acumulação via expoliação, que é uma forma de atacar, né, de acumular a partir de coisas que são públicas, que são de uso comum. Bom, gente, mas isso aí são discussão para outra aula, tá joia? Nós podemos falar isso para quem for participar online, nós podemos avançar mais nessas discussões, tá? A aula já ficou bem grande, mas foi a forma como a gente pode sintetizar esse tema que é vasto, tá bom, gente? Talvez eu tenha algum recado para dar para vocês. Se tiver, eu vou colocar um aviso com um novo vídeo, tá bom? Mas é isso aí, e lembre de postar a resenha do texto. Até mais.